Paz, Senhor, graça e paz, não sei como é que é aqui, mas é importante que Jesus está nesse lugar, amém? Ele que é o maior convidado da noite é Jesus. Você não veio para cá porque eu estou aqui ou porque você não tinha nada que fazer em casa, mas você veio para cá porque hoje você quer ter um encontro com Jesus, amém? Eu quero convidar você para ficar de pé, rapidamente. Eu queria chamar o pessoal aqui de adoração, só um pouquinho, depois eu libero o pessoal. Eu queria fazer um negócio um pouco diferente aqui. Vou bagunçar um pouco aqui, tá, gente? Pra mim é a segunda vez que eu tô vindo nessa casa, eu venho com muita alegria. E eu creio que quando a gente vai para a casa do Senhor, a gente não vai para receber, mas a gente vai para dar. A gente vai para poder fazer parte de um culto. Cultuar a Deus não é sobre apenas eu ter alguém pregando aqui e ter alguém recebendo, mas nós cultuamos ao Senhor. Nós fazemos parte desse lugar. Então, eu queria encorajar nesse momento a vocês se juntarem em duplas. Eu queria a igreja juntar em duplas que a gente vai começar orando, amém? Junta duas pessoas, pega alguém até que você não conhece, ou alguém que você pouco fala aqui na igreja, pode ser as crianças também, junta aí, vocês dois, a gente vai, show, vamos embora. Eu prometo a vocês que eu vou tentar ser o máximo para entregar o meu melhor aqui. Posso contar com vocês também, galerinha? Show, amém? Isso, glória a Deus. Eu queria que vocês juntassem por dois, e eu queria entender aqui, quem é o número 1, levanta a mão. Quem é o número 2? Quem é o número 2? Novamente, quem é o número 1? Levanta a mão. Você é o mais bonito da noite. Você é o mais bonito da noite. E eu quero nesse momento, como eu falei para vocês, eu não vim aqui apenas no sentido de Deus fazer isso, para trazer uma pregação, mas eu vim junto para ter um encontro com Jesus junto com vocês, amém? Então eu queria que vocês começassem agora a orar sobre o culto. Eu queria que vocês começassem a falar: Deus, eu declaro o reino de Deus sobre esse culto. Eu quero declarar a tua palavra sendo pregada nessa igreja. Eu quero declarar um encontro com você essa noite. Começa a vir para esse lugar de fome. Sai dessa passividade e fala: Deus, me encontra essa noite. Você que é o mais bonito para Deus hoje, fala assim: Deus, eu estou aqui para ser encontrado por ti. Não vem apenas uma mentalidade de eu vou sair daqui com aquela minha palavra da vitória, mas pelo contrário, você está hoje buscando ao Deus que vence todas as batalhas. É um lugar seu de romper, é um lugar seu de entrar. Então começa agora. Eu vou dar um tempo para a gente começar a orar. Enquanto está rolando aqui uma música de fundo, não é para criar um sentimentalismo, mas é para impulsionar você para esse lugar de adoração. Eu quero começar a ouvir, igreja. Eu quero ouvir voz, igreja. Não é sobre eu pregando, mas começa a declarar: Deus, muito obrigado pela tua presença. Começa agradecendo. Se você não sabe como orar, eu vou te ensinar aqui. Começa a orar: Deus, eu te agradeço por esse culto. Deus, eu não vim aqui para te pedir. Começa a falar o porquê você veio aqui. Começa a dizer o que Jesus representa para você. Começa nesse lugar a falar: Deus, você é isso para mim. Eu te amo. Começa a expressar esse teu amor por Jesus. Começa a falar: Deus, eu te amo mais do que o ouro, eu te amo mais do que a prata. Deus, nessa noite na Igreja Batista da Esperança, nós cremos que o Senhor é a nossa esperança. O Senhor é a nossa esperança. As pessoas podem confiar em conta bancária, em carros, em cavalo, em conhecimento, mas hoje, Deus, eu quero ter um encontro contigo, porque o Senhor é a minha esperança. É o Senhor que eu confio, é o Senhor quem eu amo, é o Senhor que é digno da minha expressão. Você está na presença de Deus nesse lugar? Amém. Agora vamos continuar um pouquinho mais de oração. Quem ama orar? Amém? Só eu amo orar aqui, gente, pelo amor de Deus. Vocês amam orar? Amém. Quem é o número 2? Agora chegou a sua vez. Fala assim: eu tenho mais unção. Eita! Glória a Deus. Número 2, você é a pessoa da unção, amém? Então, quanto maior a unção, maior a responsabilidade também, né? Isso.
eu quero convocar você a orar. Eu queria ter esse momento, a gente orou sobre o culto dessa noite, mas eu quero orar sobre a cidade. Vamos orar sobre o bairro de Tabajara para Jesus. Amém? Vamos orar para que esse bairro possa ser alcançado pela esperança de Jesus. Vamos orar para que o bairro, uma das coisas que Satanás ele mais ama fazer é acabar com as famílias. Sabe por quê? Porque as famílias são a extensão do reino de Deus sobre a terra. Comece a orar agora sobre cada lar sendo invadido pelo reino de Deus, para que cada lar possa ser invadido pela esperança de Jesus. Eu quero que você ore agora sobre a sua família. Eu acredito que todos aqui são de Tabajara, amém? Então eu quero que você ore agora sobre a sua casa, entrando no reino de Deus. E quando eu estou falando sobre a tua casa, você fala: Deus, talvez o meu filho que esteja desviado, meu filho que esteja longe, talvez a minha filha que não te ame, talvez, não sei quais são os teus problemas, mas o Senhor sabe. Você vai começar agora a deixar de terceirizar para alguém que está aqui em cima, para falar: Deus, eu entro nessa batalha, eu entro nesse lugar para clamar ao Senhor. Porque talvez você já olhe para algumas situações e você fale: Deus, não tem mais circunstância, não tem mais o que fazer. Tudo bem, nosso Deus é especialista em vencer batalhas, amém? Então a gente vai entrar nesse lugar agora. Eu quero desafiar o número 2. Você está preparado aí, número 2? Você está preparado? Então, é o número 2, mas o número 1 fica em concordância, amém? Fica, sim, o número 2 vai orar e vai falar assim: Deus, começa a orar para que a esperança de Jesus entre em cada lado da cidade de Tabajara. Vamos lá? Preparados? 1, 2, 3. Deus, nós te agradecemos, Pai, pela tua esperança, e nós cremos, Deus, a fonte da água da vida invadindo, Senhor Deus, cada lado desse bairro, Deus. Nós declaramos agora o teu sangue cobrindo todas as famílias da entrada de Tabajara até o final de Tabajara, de aplaudir a presença de Jesus. Obrigado, Senhor Deus. Obrigado, Pai, porque nós estamos entronizando essa pregação aqui com a tua presença. Porque se o Senhor não estiver conosco aqui, nada faz sentido. Você pode sentar no seu lugar. Quantos aqui já tomaram posse de ver esse bairro avivado pelo Senhor, as suas casas transformadas, amém? Eu sonho tanto quanto você. Uma das visões que Deus me deu para esse ano foi: Deus falou assim: cara, ore sobre os perdidos, ore sobre as pessoas não alcançadas. Então, quando o pastor Daniel, a pastora Luciana me convidou para vir para cá, eu falei: Deus, eu oro para os perdidos dos bairros de Tabajara. Não importa quantos já saíram e já voltaram, quantos já tiveram ferido com a igreja, ou com pessoas, mas eu sei de um Senhor. Eu conheço um pastor que é infalível, que é o pastor dos pastores, Senhor do Senhor, que é Jesus de Nazaré. É por Ele que nós estamos aqui. É por Ele que nós nos movemos, que nós vivemos, que nós andamos. É tudo sobre o nome de Jesus, amém? E é nesse lugar que eu quero hoje começar a trazer um pouco da palavra que Deus, Ele falou no meu coração, que é Salmos 137:4. Quem é que trouxe Bíblia? Eita glória! Eu gosto de tecnologia, mas eu ando com a minha espada também aqui, ó. Uma coisa que eu aprendi desde a minha adolescência, e eu falo pra galerinha mais nova, que é: vocês gostam, normalmente é mais para os meninos, mas vocês gostam de história de herói? Vocês gostam? Vocês gostam de história de herói? Tá, existe um herói chamado Jesus, e Jesus, ele tem aqui a espada, ó. Ele vence todos os inimigos que aparecem. Então a coisa que eu aprendi foi: tem a sua espada para guerrear. Um crente sem a palavra de Deus é um crente sem instrumento, que não sabe batalhar. E eu não falo só sobre um livro físico, mas eu falo sobre a palavra no coração. A Bíblia fala: guarda a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então é a palavra de Deus, ela é a espada, ela é o instrumento, ela é o alicerce, ela é a bússola que vai guiar a vida do cristão. Então não sei vocês, mas eu até ouvi a pastora Luciana falando que está aí para surgir. Ó, pastora, eu não sei se já era para falar, mas já vou aproveitar aqui. Estava falando que vai abrir alguma coisa, de algum estudo bíblico, alguma escola, nada conexão, não entendi bem o nome. Mas eu falei: gente, isso é a melhor coisa que deve existir numa igreja. Porque quanto mais você estiver alicerçado na palavra de Deus, mais vai ser uma igreja saudável, que caminha segundo o coração do Senhor.
e só quer aprender da palavra quem tem fome. Uma oração que eu fiz para Deus em 2019 foi: Senhor, não me deixa passar pela minha juventude, chegar na minha velhice sem fome pela tua palavra. Porque a fome por Jesus é aquele lugar que evita do cristão sair, ou evita de um cristão entrar numa paralisia espiritual. E o que é isso, uma paralisia espiritual? Significa que eu não vou me mover mais? Isso é aquele crente que talvez só vem para a igreja, mas é aquele crente que já entrou no modo automático, que você perdeu o amor pelo Jesus, você perdeu aquele queimou pelo Senhor. Você vem para a igreja porque talvez é bonito, porque você está cansado de assistir TV, mas é aquele crente que parou de buscar a palavra de Deus e falar: Senhor, me traz algo novo. E algo que Deus falou no meu coração é: nunca deixa a fome pela minha palavra acabar. Então, se vocês têm a oportunidade de vir para cá, isso tem que ser um privilégio. Se vocês têm a oportunidade, eu falo sempre lá na minha igreja, cara, enquanto tiver culto eu estou dentro, se tiver culto na segunda eu vou, se tiver culto no sábado, na quinta, no domingo eu vou, porque quanto mais eu vou para a igreja, quanto mais eu paro para ler a palavra, quanto mais eu aprendo de Deus, mais uma porção nova do Senhor tem sobre a minha vida. Porque a palavra fala o quê? Que ela se renova cada manhã. E eu não sei vocês, mas eu não quero passar pela minha geração, eu não quero passar pela minha vida e cair no lugar onde eu fique estático e eu vejo as coisas acontecendo, mas eu não criei histórias com Deus. E as minhas histórias com Deus não tem a ver sobre os maiores milagres, mas tem sobre eu ver o poder de Deus na minha vida diariamente. É sobre eu olhar para esse lugar e eu falar: Senhor, tá difícil, mas o Senhor é comigo. Ou então: Senhor, tá tudo bem, mas o Senhor, eu te amo, Pai. E eu não estou falando de um lugar de emocionalismo barato, igreja, mas eu estou falando de um lugar onde a minha fome, o meu amor pelo Senhor, ele dura para sempre. Só que esse lugar, a gente precisa estar em constante movimento, porque é muito fácil. É muito fácil a gente entrar num lugar e falar assim: poxa, e eu começar a olhar para pastor, eu começar a olhar para denominações, eu começar a olhar para erros, eu começar a olhar aquilo que o irmão fez para mim. Ó, isso aqui não estava no que eu tinha para falar não, tá? Então se Deus está falando com você, pega. Muito fácil a gente começar a olhar as coisas do homem e falar: Deus, eu agora, e colocar essa culpa da tua frustração com as coisas dessa terra para Deus, e falar: Deus, eu agora não vou mais para a igreja, porque fulaninho olhou para mim de cara troncha. É muito mais fácil eu começar a colocar a culpa em Deus, daquilo que deve ser eu com o Senhor de resolver os meus problemas. Eu não posso delegar para Deus as minhas frustrações. Pelo contrário, eu tenho que levar para Deus e falar: Senhor, está acontecendo isso aqui, Pai, me dá um coração ensinável. Está acontecendo isso aqui, Senhor Deus, como é que eu devo agir? Está acontecendo isso aqui, Senhor Deus, toca naquele irmão que não está enxergando, mas não se aparta de mim a tua palavra. Gente, sério, eu não ia falar isso aqui, mas eu sinto, muitas vezes a gente tem um evangelho onde a gente quer mais olhar para agradar homens do que para agradar a Deus. Você não está na igreja Batista da Esperança, na igreja da Esperança. Você não está na igreja da Esperança. Você não é um cristão que tem que viver para agradar aquilo que os homens eles querem ouvir ou que eles querem enxergar de você, mas a única pessoa que você tem que agradar é Jesus, porque a palavra cristão significa nós somos mini Cristo, eu sou o espelho de Cristo. Então a partir do momento que eu começo a modelar exemplos de Jesus, eu começo a agradar quem Jesus é e não aquilo que homens são. E é nesse lugar que eu creio que começa um avivamento e começa um despertamento espiritual. E eu sinto de falar hoje, eu vou entrar agora aqui na palavra, Salmos 137, versículo 4, fala o seguinte: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele agirá. Você achou a palavra aí? Esse versículo é lindo, né, igreja? E muitas vezes quando nós lemos esse versículo aqui, nós queremos logo agir do Senhor. Eita, entrega o Senhor e ele vai agir. Eita, Deus, age agora. Já estou com a lista aqui, ó.
Deus, o Senhor pode agir. Eu tenho conta para pagar, eu quero comprar isso aqui, eu tenho aquilo para fazer. Já tenho, Deus, age, Senhor. Vai, não é assim? Só que o tempero do reino de Deus é a fé. O tempero do reino de Deus, o sabor que Ele dá, e que a nossa vida precisa entender que o nosso Deus é um Deus de processo. O nosso Deus, Ele é um Deus que existe meio, início e fim. O nosso Deus, Ele começa, mas Ele aponta o caminho e ao mesmo tempo Ele fala: eu estou contigo e não vou te abandonar. E esse texto fala: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. E eu fico pensando que muitas vezes nós lemos esse versículo e nós ficamos pensando assim: Deus, o que é que eu preciso fazer para o Senhor agir? Deus, o que é que se eu fizer isso o Senhor vai me dar aquilo? Deus, se eu dizimar mais, será que talvez o Senhor vai multiplicar mais? Deus, se eu agir assim, será que o Senhor vai fazer? Cara, a nossa mentalidade é uma mentalidade de escassez, uma mentalidade de órfão tão grande, que a gente sempre olha para Deus para um lugar de barganhar com o Senhor. Deus, se o Senhor fizer isso para mim, eu faço aquilo. Pastor Daniel, pastora Luciana, se eu ver isso na igreja, eu vou começar a me empenhar mais nos cultos no lares. Se eu ver aquilo acontecendo, eu vou começar a servir mais. Se eu ver, a gente começa a entrar no lugar de sempre buscar uma barganha com Deus. E deixa eu te falar uma coisa: o evangelho saudável não é sobre aquilo que você pode ter de Deus, o que você pode receber do Senhor, mas é aquilo que você pode entregar a Deus. E o que Deus mais quer é a nossa vida por completo. Deus não quer apenas uma área, Deus não quer apenas um departamento, mas Ele quer por completo todas as áreas da nossa vida. Tipo assim, eu queria ter mais tempo na casa de Deus, mas talvez eu precise trabalhar muito. Eu queria ter tempo na casa de Deus, mas eu tenho aquela saída para fazer. Quantos de nós já entrou num lugar de barganhar com Deus? E a sua entrega a Deus não tem a ver sobre você ter, e sim sobre quem você é. Esse texto aqui, ele está falando não só sobre a gente entregar o nosso caminho, não só sobre entregar a minha vida para Jesus, mas a nossa vida não é apenas um momento que eu venho aqui e falo: Senhor, eis-me aqui, mas é sobre todos os dias a gente fala: Deus, eu entrego o meu tempo, eu entrego o meu talento e eu entrego o meu tesouro. Está fazendo sentido, igreja? E eu lembro muito bem que quando o Senhor falou comigo sobre isso, Ele falou sobre... O primeiro ponto que eu quero trabalhar aqui hoje é sobre entrega. Eu lembro que eu comprei algo para mim na Black Friday. Quem aqui gosta de Black Friday? Ah, é? Eu amo Black Friday. Muitas vezes a gente entra nas dívidas, mas é assunto para outro lugar. Não crie dívidas. Mas enfim, eu comprei um negócio no Black Friday que demorava, se não me engano, era 7 dias para chegar. E aí eu marquei tal dia. Eu vou ilustrar aqui como se fosse chegar no dia 7. E aí eu, beleza, me programei para no dia 7 ter alguém em casa, porque vai chegar e eu quero aquele sapato que eu comprei. E aí beleza, hoje chegou o dia 7, o que é que você vai fazer? Vou olhar o código do rastreador dos Correios, porque eu já sei que vai chegar. E aí eu vou chegar em casa, já vou colocar o tênis e vai ser irado, eu vou colocar, não foi esse não, foi outro que já estava ali já. E aí vai ser maneiro. E aí quando eu estava naquela expectativa, e chegou o dia 7, e aí eu cheguei, falei assim, meu pai ia passar o dia em casa, eu falei: pai, quando chegar o senhor me avisa, manda foto para mim, que eu já estava curioso ali para ver na vida real, que eu comprei online, eu não sabia como é que era, eu tinha uma noção. E aí quando chega dia 7, e aí passa de manhã, chega de tardezinha, e na hora de meu pai mandar aquela mensagem para mim, meu coração começou já a ficar assim: meu Deus, será que não chegou? Será que chegou? E aí chego em casa de noite, aí o pai: o senhor não mandou, o senhor esqueceu? Né? Eu pensei: ele esqueceu. Aí ele olha para mim: não chegou nada, filho, passei o dia todo. E eu olhei: não, como pode? Não, tá coisa errada, provavelmente o correio bateu aqui, o senhor não ouviu. Não é assim que a gente pensa, né? E aí vai eu pegar o computador, abro, vou lá no site dos Correios, e aí eu começo a pegar o código rastreador e começo a ver. Aí o Correios fala: tentei entregar e não chegou, e não teve ninguém que recebeu e voltou, e amanhã vai fazer uma nova tentativa. Eu falei: tá vendo, eu sabia. Tá vendo, pai, a sua idade, as coisas batem aqui na frente, se eu não ver, logo já fiquei com aquele coração, né? Aí no outro dia
eu ia estar em casa. Eu falei, vou aguardar aqui o dia todo, já naquela expectativa. Aí hoje é dia 8, e aí eu estou aqui esperando. Faço isso, faço aquilo, passa a manhã toda e não chega, aí daqui a pouco passa a tarde toda e não chega. E eu falo, como assim um sapato não chegou? Está aqui. Eu entrei no site, estava com o site aberto o tempo todo, falando que ia chegar. E eu fiquei nesse aguardo. Eu falei, poxa, será que eu botei o endereço errado? Não entendo. E aí quando chega de noite, poxa, e agora? Está lá a atualização do status, lá do código rastreio, fala, tentei entregar e não chegou, e não teve ninguém que recebeu. Eu falei, mas eu passei o dia todo, então meu pai estava certo, o que é que está acontecendo? E aí aparecia lá a mensagem novamente, eu vou tentar fazer a entrega no outro dia. E aí só na segunda-feira que eu não estava em casa. Gente, deu a mesma história. Tentaram entregar, e eu falei, meu Deus, não acredito que vão roubar meu sapato. Eu sou crente, eu sou dizimista fiel, eu não aceito isso. Nem um roubo. Aí eu falei, cara, peraí, tem que acontecer alguma coisa. E aí foi quando o Espírito Santo ele falou comigo. Só para entender a história, foi pro CD, depois eu fui lá, eu peguei e usei o sapato. Mas o que o Espírito Santo falou comigo naquele momento foi o seguinte: Deus falou assim, eu não quero que o teu cristianismo seja uma vida onde você entregue 30%, 80% ou 90%. Eu não quero, Buarque, que a tua vida seja um lugar onde você vai entregar algo e depois você retenha de novo. Mas pelo contrário, eu quero que a tua vida com Jesus você entregue 100% do teu tempo, do teu talento e do teu tesouro. E eu quero falar hoje para você, não seja o correio que vai e volta com aquilo que Deus te deu, mas com aquilo que Deus te deu, você fala assim, Senhor, eu entrego a minha vida a Ti, e não vai ser uma porcentagem, mas eu quero Te entregar 100% da minha vida, eu quero me entregar por completo. Para mim, se eu parasse aqui, a pregação já tinha sido suficiente, porque o que eu sinto muito forte para essa noite é, Deus ele não quer um pedacinho do teu cristianismo, mas Ele quer uma vida radical de entrega ao Senhor. Eu até anotei aqui, que no hebraico, sabe o que significa entregar? Significa rolar, significa continuar. E muitas vezes a gente pensa que a entrega é só, Deus, eu fiz isso aqui e está tudo bem. Você vai precisar vir, e foi quando eu comecei a ter o entendimento, a compreensão, de que a minha vida com Deus, não é sobre um lugar, beleza, eu fui para a igreja, acabou, bati minha meta com Cristo, beleza, eu orei hoje, está tudo bem, mas pelo contrário, eu vou ter que fazer isso na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo, porque uma vida com Jesus, ela não se resume a só um dia, mas ela é todos os dias até Jesus voltar. Eu não sei vocês, mas eu falo sério quando eu creio no avivamento. Eu não sei vocês, mas eu falo sério. E quando eu falo de fome, eu falo, Senhor, quanto tempo dura essa entrega? Porque muitas vezes as situações, as tribulações, as circunstâncias querem esfriar o meu cristianismo. Muitas vezes as pessoas falam que quer ser o mais crente, quer ser a pessoa que mais vai para a igreja, e está tudo bem. Seja uma pessoa que entrega tudo para Deus, seja uma pessoa que ora, seja uma pessoa que jejuma, seja uma pessoa que fala, Senhor, eu vou te buscar, porque eu quero entregar 100%. Aí fulano pode falar assim, fulano quer ser crente demais. Aí você começa a falar para fulano, problema teu se você quer entregar apenas seus 50% para Jesus, mas eu quero ser do time daqueles que entrega 100%. Se você quer filho, problema seu, mas eu vou continuar queimando, porque só eu e Jesus sabe. Não deixa a tua fome por Jesus acabar. E o segundo ponto que eu quero entrar aqui nessa noite, estava sentindo, igreja? Deixa eu beber uma água também aqui para eu me acalmar. O segundo ponto que eu quero falar é, abre tua Bíblia em 2 Reis 4, do 1 ao 7. Está fazendo sentido? Quem já abriu, diga amém. Quem não abriu, fala fazer parte do, qual o nome? Do Connect, fala assim, fazer parte do Connect. Amém? 2 Reis 4, 1, 7 vai falar o seguinte: certo dia, a mulher de um dos seus discípulos, dos profetas, foi falar a Eliseu, teu servo, meu marido, já morreu, e tu sabes o que ele temia ao Senhor.
mas agora veio um credor, veio alguém, querendo levar os meus 2 filhos como escravo. E agora? Eliseu respondeu: como eu posso ajudá-la? Diga-me. E o que você... Aí ela fala, e ele fala para ela: o que você tem em casa? Aí ela respondeu: a tua serva tem nada além do que 2 vasilhas com azeite. Aí Eliseu chega para a mulher e fala assim: vá pedir mais vasilhas emprestadas a todos os seus vizinhos, peça muitas, e depois entre aqui nessa casa com seus filhos e feche a porta, e derrame aquele azeite que está guardado na vasilha, e vá separando e vá enchendo. E depois disso ela foi embora, fechou a casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que lhes traziam. E quando todas as vasilhas já estavam cheias, ela disse a um dos seus filhos: traga-me mais uma. Mas ele respondeu: já acabaram. Então o azeite parou de correr. E tudo o que ela foi e contou tudo ao homem de Deus, a Eliseu, e que lhe disse: vá, venda o azeite e pague suas dívidas, você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Eu não sei o que você entendeu aqui, mas para contextualizar, existia uma mulher com uma grande dívida, um grande problema, com uma grande situação, e que nesse momento que aconteceu, ela foi atrás de um homem de Deus, o profeta de Deus, ela foi atrás de Deus, e Deus falou: você quer uma solução? Eu tenho uma solução. Pega aquele azeite que está lá, aquele teu único azeite, mas antes disso, vai atrás de todos os seus vizinhos, começa a bater porta a porta, pede todas as vasilhas, e quando chegar, junta teus filhos e começa a derramar o azeite. Eu não sei o que você consegue entender aqui, mas o que o Espírito Santo fala no meu coração é algo muito simples. Deus fala nesse texto: essa mulher, ela teve uma confiança radical no Senhor, porque a partir do momento que ela viu, no momento de situação, ela poderia ter pegado os 2 filhos delas e ter fugido. Ela poderia ter pensado e falado: não, eu vou tentar negociar, eu vou entregar só um filho e o outro filho fica. Mas o que o texto fala aqui, que ela foi procurar um profeta e perguntou o que fazer. Aí ela falou assim, foi procurar um profeta, o falou: seu marido já... O profeta já chega para ela assim: teu marido já morreu, já entregando a palavra de conhecimento. Pum. E ele fala: e eu sei que você teme ao Senhor. E o que eu quero aqui dizer é que o temor do Senhor a ela, o temor do Senhor que ela tinha, foi a chave para que o profeta se relacionasse com ela, para que Deus se relacionasse com ela naquele lugar. Ela tinha um temor do Senhor. Então quando a gente entrega o caminho a Deus, a gente está entregando ao Senhor a nossa confiança, a gente está entregando o nosso temor ao Senhor. Quando o nosso coração está nas coisas do Senhor, Deus, Ele vai nos guardar de uma forma tão grande, tão única, que não importa o que aconteça a Deus, Ele vai sempre apontar um caminho para a solução. E naquele lugar, quando ela estava devendo uma dívida gigantesca, que os filhos dela, como um pagamento, seria ser escravo, o marido dela já estava morto, e ela estava mais sem perspectiva, o Senhor falou para ela: ei mulher, beleza, para que eu possa agir, primeiro eu preciso reconhecer que você já entregou a tua vida ao Senhor. Eu reconheço que você já entregou o teu temor, a tua vida com Deus. Mas deixa eu falar, esse lugar de entrega gerou confiança, e essa confiança eu vou apontar destino. E o profeta Eliseu naquele momento falou assim: eu poderia fazer milagre aqui, mas começa a pegar as vasilhas. Ele poderia, gente. Deus poderia brotar, Deus fez brotar moeda da boca de um peixe para pagar imposto. Mas Deus falou: nesse momento agora eu quero testar a tua fé. E aquela mulher, ela começou a bater, sem mesmo enxergar, porque ela estava mediante uma palavra do Senhor. Ela estava mediante uma palavra de Deus sobre a vida dela. A partir do momento que ela tinha uma vida de entrega, ela começou a confiar naquilo que o Senhor falou. E talvez Deus pode ter confiado algumas coisas no teu coração. Talvez Deus já entregou algumas coisas na tua vida e você fala assim: Deus, eu não sei como vai acontecer. Mas deixa eu falar uma coisa: a palavra de Deus é irrevogável. Aquilo que Deus ele já tem sobre teu respeito, isso é inegociável, porque Deus não é filho do homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Aquilo que Deus já disse, Ele é fiel, porque a palavra de Deus, ela nunca vai ser vazia. A palavra de Deus, ela nunca vai retroceder. Talvez os seus olhos você não pode contemplar ou visualizar,
mas aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas que permanecem para sempre. Eu não sei se você, cara, isso aqui é uma palavra rema, se você faz sentido, você pega e anota isso, porque talvez homens podem olhar, você pode ver as tuas circunstâncias, você fala, Deus, eu não acredito mais, e Deus te chama nessa noite, para esse despertamento espiritual e fala, apenas continue entregando e confiando, apenas continue entregando e confiando, porque aquilo que eu disse é irrevogável. Continua indo e pedindo as vasilhas, continua batendo de porta a porta, falando, ei, me dá uma vasilha. As pessoas vão olhar, para que tu quer uma vasilha? Para que tu está pedindo isso? Você vai ver, porque eu tenho um Deus que Ele sabe o que faz com as vasilhas, Ele só pediu para eu ir e pegar. E eu não sei o que Deus falou sobre o teu destino, e eu não estou falando aqui, irmão, sobre Deus derramar dinheiros e prosperidade e bênção, mas eu estou falando sobre uma palavra de Deus na tua vida. O mesmo Deus que abre é o mesmo Deus que fecha as portas, mas eu estou falando que quando você se move debaixo de uma palavra de Deus, a tua vida começa a fazer sentido, porque você não vai se mover naquilo que você acha, no sentimentalismo, mas você se move pelaquilo que Deus já está falando sobre você. Talvez você olhe para a tua casa e fale, Deus, eu não vejo mais jeito mais naquela figura do meu filho. É impossível, Senhor. Continua. Deus, eu estou talvez desempregado há tanto tempo, eu já mandei currículo, já fiz capacitação disso, aqui eu quero falar para você, continua em direção naquilo que Deus já falou, porque a última palavra do Senhor é o que tem que guiar, é o que tem que mover, é o que tem que direcionar a tua vida. Eu até coloquei aqui, imagina Daniel na cova dos leões, ele poderia falar naquele lugar, mas Senhor, eu fui fiel a Ti, todo dia eu dobrava meu joelho e orava. A palavra fala que Daniel orava e as pessoas visualizavam. Como assim, Senhor, está todo dia aqui eu sendo fiel a Ti, entregando meus dízimos, as minhas ofertas? Deus, apareceu aquela oportunidade, eu vou rasgar o verbo aqui, tá, igreja? De prostituição, de coisa, mas eu honrei meu marido, eu honrei a minha esposa. Aconteceu a situação aqui, Senhor, de eu ser fiel no pouco que eu tinha. Deus, talvez Daniel ele poderia estar com uma lista imensa de frustração. Deus, eu fui santo, para os jovens eu fui santo, e eu até hoje estou solteiro, Senhor, e tal. Eu não sei qual é o calo que está no teu pé, igreja, eu sei os meus, e não são pouco não, tem um monte. Mas quando eu olho para Deus, quando eu olho para Daniel, eu começo a olhar, Daniel ele foi para uma cova dos leões, com o rei falando, aquele que não se adorar e se prostrar perante mim vai para a cova. E Daniel mesmo nesse lugar, ele foi para um lugar que ele falou, beleza, eu continuo confiando, porque é o mesmo Deus que eu adorei estando fora da cova dos leões, é o mesmo Deus fiel, imutável, o Deus perfeito, o Deus único que está comigo aqui também. O mesmo Deus que falava comigo enquanto tudo estava bem, é o mesmo Deus que continua agindo em meio às batalhas. Amém, glória a Deus. E eu não estou falando isso aqui para te trazer um evangelho onde você fala, beleza, eu vou sair de uma posse da minha vitória, não. Mas eu estou falando isso aqui para te confrontar talvez o teu nível de entrega e o teu nível de profundidade no Senhor. Porque quanto mais você está num lugar de relacionamento por Deus, as coisas que talvez estejam acontecendo com você começam a trazer um novo ressignificado, porque não é sobre aquilo que talvez pode ser resolvido, mas é sobre um Deus, não é sobre as mãos do Senhor, mas é sobre um lugar de você buscar quem Deus é. E eu creio numa igreja que se relacione em profundidade com o Senhor, assim como Daniel estava naquele lugar, que o fim foi o que? Ele saiu da cova do leão, ele saiu de um lugar onde tinha, a palavra fala que tinha anjos ao redor dele para livrar e proteger. E eu quero te dizer uma coisa, igreja, enquanto você estiver sendo fiel a Deus, se você estiver no lugar de entrega ao Senhor, confiando no Senhor, os leões podem tentar te comer, mas eles não vão conseguir, porque está Deus te protegendo. A fornalha pode tentar te queimar, mas você vai sair ileso, porque o anjo do Senhor está com você. As dificuldades podem tentar te parar, a tua alma pode vir com frustração,
mas você vai fazer igual Davi falava: Senhor, bendiga a minha alma ao Senhor. Porque você pertence, que nós somos igreja de Cristo. O que me une aqui nessa igreja a chamar de irmãos, não é porque nós nascemos do mesmo pai ou da mesma mãe, mas é porque nós estamos conectados ao mesmo corpo de Cristo, a igreja de Jesus. E o nosso Deus, o nosso Senhor, Ele é um Deus invencível. Ele venceu a cruz. Quanto mais vencer os nossos problemas e as nossas necessidades, Ele venceu o mundo. E talvez eu quero aqui confrontar o nosso evangelho, porque muitas vezes a gente vive, e se você está incomodado, irmão, depois você resolve que o pastor Daniel, pastor Daniel e pastor Luciano me convidaram, porque eu quero confrontar vocês, porque eu me confronto. Senhor, me leva para um lugar de mais profundidade em Ti, não me deixa gastar a minha vida sendo espectador de banco de igreja, mas eu quero entrar no lugar onde eu me esrague por inteiro na Tua palavra, Senhor. Eu posso continuar, gente? Desculpa, não posso continuar? Apocalipse 3, do 15 ao 14 vai falar: porque eu conheço as suas obras, e sei que você não é nem frio e nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente, porque você é morno, não é frio e nem quente, e eu estou pronto de vomitá-lo. Cara, isso é muito forte. Eu prefiro ser um crente de igreja fria, vou rasgar o verbo, ou muitas vezes eu prefiro ser um crente de igreja avivada, do que ficar meio termo sem saber qual é a minha identidade, sem saber se eu estou muitas vezes um crente com o pé no mundo ou o pé na igreja. O que Deus quer falar? Deus quer com você com os dois pés, seja você frio ou você quente, mas Deus quer você com os dois pés dentro da igreja. É essa a revelação, amém? Mas não adianta você ficar lá nas coisas do mundo, ficar nas coisas da igreja. É melhor você ser frio, ou é melhor você ser do fogo. Eu gosto de ser do fogo, amém? Mas se for, ao invés de você ser do fogo, você quer ficar lá no mundo, é que seja frio. O importante é estar na igreja, o importante é estar com Jesus, o importante é você estar nesse lugar de entrega ao Senhor. E a palavra fala o quê? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. E o mais Ele, o nosso Deus é um Deus, fala assim para mim, de processo. Fala assim: Deus é Deus de processo. Primeiro eu entrego, segundo eu o quê? Confio, e terceiro Ele age. Vamos lá? Primeiro eu entrego, segundo eu confio, terceiro Ele faz. E chegando já na parte final da pregação, eu quero falar uma coisa para você. Deus, Ele vai agir, porque o Salmo 137, versículo 4 não é uma mentira, está escrito, e a palavra, assim como foi pregada, que está sendo pregada, é irrevogável. O mesmo Deus que Ele fala, entrega o teu caminho, o mesmo Deus que fala, confia em mim, é o mesmo Deus que fala, eu vou por você. Eu não sei se você entendeu. Deus, Ele luta as tuas batalhas por você. Eu não sei quais são os teus gigantes, mas eu sei num Deus que Ele se agradou muito mais de um coração de Davi do que um coração de Saul. Vocês sabem por que Davi pecou e permaneceu em Deus, e Saul pecou e o Espírito Santo saiu do coração dele? Vocês sabem por quê? É uma coisa que me constrange, porque Saul pecou, mas ele se afastou da presença, enquanto Davi, ele pecou, mas ele falou, Senhor, o Senhor pode tirar tudo, mas não afasta de mim a tua presença. Eu pago a consequência, eu me arrependo, eu faço o que for preciso, Senhor Deus, mas não se afasta de mim a tua presença. Porque Deus viu que enquanto Saul governava, ele errou, mas ele queria ir para longe de Deus. Enquanto Davi, ele errou e ele começou a se aproximar mais do Senhor, porque ele sabia que não era a força dele que vencia todas as guerras e as batalhas. Ele começou a se lembrar, Senhor, o Senhor fez no passado, enquanto eu poderia ter vencido um gigante pela força do meu braço, eu venci pela força de uma pedra. Ele se lembrou do quanto as batalhas ele começou a vencer, e o povo de Israel só aumentava e crescia, e ele começou a reconhecer, Senhor, não se afasta de mim, não se afasta desse homem com mãos de sangue,
Não se afaste desse lugar. Senhor, eu me arrependo. Então, e muitas vezes a gente está no coração da igreja e a gente fala: Senhor, eu errei, mas eu quero ir para longe de Ti. Deixa eu te falar uma coisa. Deus não está preocupado. Estou dizendo isso aqui e é evangelho de uma hipergraça não, que eu não concordo com isso não, tá? Mas eu estou falando aqui que a graça de Deus, ela te basta. O mesmo erro que pode te paralisar é o mesmo erro que pode te aproximar mais do Senhor. E existe um evangelho que fala: peque e continue pecando. Eu não estou falando isso aqui, mas o que eu estou falando para você, o mesmo onde habitou o pecado, superabundou a graça de Deus. Aquilo que pode vir, Satanás está querendo te acusar, para você te afastar, Deus está falando: eu quero te usar isso para que você seja um vaso de dupla honra, para que você seja um vaso onde habitou esse pecado, superabundou a graça do Senhor, onde talvez você esteja errando em santidade. Deus fala: você vai ser um homem santo, porque eu sou santo. Talvez você olhe para os erros do passado e você queira ficar nesse lugar, mas Deus fala: nenhuma condenação há, porque você já é uma nova criatura. Não sei se faz sentido, não estava programado para falar isso, mas eu sinto de dizer que Deus, Ele vai agir por você. Deus, Ele vai agir porque Ele reconhece o teu coração. Ele sabe o que move. Aquilo que Satanás, ele quer agir é onde? É no teu coração. Porque a palavra fala o quê? Guarde o teu coração. Provérbios vai falar: o que existe mais de precioso, guarde o teu coração. E o teu coração precisa estar alicerçado e firmado no Senhor. Quando você entrega o teu coração no Senhor e você confia em Deus com todo o seu coração, Deus, Ele começa a mostrar os planos que Ele tem a vosso respeito. E para a gente finalizar aqui, eu queria dizer que o nosso coração, ele é igual a um solo fértil, que quando a semente ela cai em um solo que produz vida, ela multiplica não só por um, mas ela multiplica por 30, 60, até 100 por um. E talvez você queira uma multiplicação financeira, ou talvez você queira uma multiplicação de bênção, talvez você queira uma multiplicação de imagem do Senhor, mas eu quero te dizer uma coisa, cara: de nada vale se o teu coração não queira se multiplicar mais da palavra de Deus. Mas para se multiplicar da palavra de Deus, o teu solo precisa ser um solo que queime por fome, o teu solo precisa ser um solo que queime pela palavra, o teu solo precisa ser um solo que você queime por amor ao Senhor. E quanto mais você retém da palavra do Senhor, mais isso vai se multiplicando de Deus. Então eu creio que sobre essa igreja, Deus está falando: esse é um ano de se multiplicar a palavra, esse é um ano de se multiplicar sementes do reino de Deus. E eu declaro solos que quando a palavra vir, a palavra de amor, mas também a palavra do conforto, do confronto vir, a igreja vai falar: Deus, eu preciso dessa palavra, porque lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a tua palavra, Senhor. E a palavra fala que Ele é capaz de fazer infinitamente mais daquilo que nós pedimos ou daquilo que nós pensamos, porque Ele está agindo, porque Ele está se movendo, porque Ele está fazendo. E para a gente finalizar, queria que você ficasse em pé. Eu não sei qual tem sido o teu relacionamento com Deus. Não estou aqui para te apontar, para te julgar. Mas eu não sei também como foi tua vida com Deus em 2023. Mas 2023, se a gente olhar para trás, já passou. 2023 já era. 2023 não volta. Ah, mas aquele ano aconteceu aquilo. Eu tive marcas em 2023. Tive marcas. Minha mãe quase morreu, situações quase aconteceram. Mas eu não preciso olhar para trás e falar: Deus, mas por que isso aconteceu? Eu quero olhar para 2024 e falar: Senhor, muito obrigado, porque o Senhor esteve comigo. E eu quero te convidar agora, igreja, a você fechar os teus olhos. E você ainda começar a olhar: Deus, o que é que eu preciso entregar ainda para que o meu relacionamento com o Senhor possa aumentar? O que é que eu preciso entregar, Senhor Deus, para 2024 eu possa viver a Tua palavra? O que é que eu preciso, Senhor Deus, entregar para que 2024 possa ser um ano que os planos que eu tenho a vosso respeito, assim diz o Senhor, não são planos de morte, mas planos de vida. Senhor, o que é que eu preciso entregar?
Eu não sei vocês, mas foi no culto como esse que eu falei: Senhor Deus, eu quero sair de uma apatia espiritual, eu quero sair de um nível raso, eu quero sair de um lugar que eu deixo de ser um cristão consumidor para ser um cristão que eu vou gerar frutos. Eu não estou aqui apenas para me alimentar, mas eu quero gerar frutos, eu quero gerar 100, eu quero gerar mais, 100 por um, Senhor. E nesse lugar talvez você fale: Deus, mas eu já tenho tantos anos de igreja. Mas eu sei que existe um lugar que você pode mergulhar mais.